A crise teórica do comunismo, só para vocês entenderem, gerou duas realidades bem distintas. Uma foi o fascismo, que é filho legítimo do comunismo, ou então filho bastardo, como queira chamar, né? Mas em todos os casos é filho do comunismo. E o marxismo cultural. Como é que aconteceu isso? Vejam. Existe uma coisa muito importante no marxismo que os senhores precisam ter sempre em mente, senão não vão entender nada nunca. Que é o seguinte: se vocês quiserem entender o marxismo, vocês devem compreender que não existe verdade. Ok? Não existe verdade. Enquanto vocês estiverem fixados, tá? Estou ensinando vocês a serem bons marxistas. Enquanto vocês estiverem fixados nesta tara, né? Nesta estupidez atávica de que existe uma verdade, que vocês precisam ser coerentes e devem ser lógicos, vocês jamais serão bons marxistas. Se vocês querem ser bons marxistas, vocês devem esquecer a verdade. Ou seja, como é que um marxista vê o mundo? Existe um substrato do mundo real que é irracional. O mundo é irracional. Ok? E vejam que isso é de uma coerência profunda, porque se Deus não existe, é evidente que o mundo não pode ser racional. Porque para que houvesse cosmos, ou seja, ordem racional, deveria haver um intelecto criador. Não é? Se eu vejo ordem na natureza, algum intelecto pôs esta ordem. Isso é uma realidade, não é? Que todo mundo enxerga. O que acontece é que a visão tradicional de que esta ordem que está aí foi uma ordem criacional, ou seja, uma ordem que foi colocada aí pelo Logos divino, esta ideia veio abaixo por obra e graça de um cristão piedoso, devoto, beato, chamado Immanuel Kant. Kant é um desses cristãos que ou ingenuamente, ou por safadeza deliberada, não sei qual dos dois, porque isso daí quem vai julgar é Deus, eu não julgo consciências, eu estou julgando somente aquilo que ele fez externamente, condenou a cultura ocidental à destruição. Por quê? Porque para Kant, senhores filósofos, vamos recordar um pouco, para Kant, o que está lá fora, o mundo em si, não é? O noúmeno, a coisa em si, ela é irracional, caótica, desconhecida. O que é que realmente existe lá fora nós não sabemos. O que nós temos acesso é a coisa para mim, ou seja, o fenômeno, aquilo que se me aparece, phainomai, e isso que me aparece é obra e graça de um intelecto, mas não é o intelecto criador de Deus, é o meu intelecto. As minhas categorias mentais é que criam esta ordem. Mas vejam o passo tremendo. A realidade é absolutamente caótica e irracional. Quem é que cria a racionalidade? O intelecto humano. O marxista pensa isto, mas não pelas razões kantianas, de achar que nós temos categorias, mas pelas razões marxistas de ideologia. Ou seja,
a ordem que você impõe ao mundo irracional é uma ordem que traduz os seus interesses de classe. Ou seja, existe uma superestrutura. A superestrutura para Marx é o quê? É a religião, é a filosofia, é o direito, é a ética. Ou seja, aquelas 3 colunas a respeito das quais falava o Papa Bento XVI são, para Marx, uma superestrutura que justificam o status quo, que justificam a situação opressora na qual a sociedade se encontra. Então, quando eu crio essa cultura, vamos resumir essa história toda com a palavra superestrutura, né? Vamos resumi-la na palavra cultura. Quando eu crio com a minha mente uma cultura, aquela cultura está defendendo os meus interesses de classe. E aí eu pego essa cultura e inoculo essa cultura no subconsciente das pessoas. E as pessoas tornam-se profundamente alienadas porque beberam desse veneno. E então, as pessoas começam a defender os meus interesses de classe porque elas beberam a minha religião, elas beberam a minha filosofia, elas beberam o meu direito e esta lógica burguesa irá defender os meus interesses de classe. Assim como eles não entram em debate com você, porque se eles entrarem na sua lógica, eles irão perder. Assim também é necessário que você entenda que é tempo perdido você entrar num debate com eles de lógica aristotélico-tomista, porque este debate não irá levar a lugar nenhum. Por quê? Porque o debate, aquilo que Platão chamava de dialética, aqui a palavra dialética não tem nada a ver com aquilo que Hegel chama de dialética, tá? Porque a dialética clássica, filosófica, tem um pressuposto. Para que você entre num debate filosófico, existe um pressuposto, que é a honestidade moral dos debatedores. Ou seja, que as pessoas estejam buscando a verdade. Para eles não há verdade. Portanto, eu acho que todos nós já tivemos essa experiência infeliz de debater com um teólogo liberal da libertação que parece um bagre ensaboado. Quando você acha que o pegou, ele muda de opinião. Entende? Com grande desenvoltura, eles mudam de posição, porque vocês têm que entender aquilo que é a lição básica de Antônio Gramsci. Não existe o bem e não existe o mal. O que existe é aquilo que ajuda a revolução ou aquilo que atrapalha a revolução. Um dos filósofos que Gramsci estudou e que todo o pessoal da esquerda venera é Maquiavel. E Gramsci colocou claramente que aquilo que Maquiavel fez a favor do príncipe, nós devemos agora fazer a favor do partido, que é o novo príncipe. Ou seja, não existe certo e errado. Não existe moral e imoral. Eles conhecem a sua lógica burguesa e sabem que você tem um apego atávico ao bem e ao mal, a distinção do que é certo e do que é errado, do que é moral e imoral, do que é ético e não é ético, e ele irá usar isso contra você. Mas, por outro lado, esses homossexuais são absolutamente indispensáveis e importantíssimos para derrubar o sistema ocidental. Então, os mesmos comunistas que põem os homossexuais na cadeia em Cuba irão despejar rios de dinheiro para fazer passeatas gay na Paulista. Por quê? Porque
os direitos homossexuais irão trazer abaixo o sistema. Compreendem a lógica? Ou seja, a lógica é uma lógica dialética. Não existe verdade, existe aquilo que é oportuno. Existe oportunismo, ou seja, é lógica maquiavélica. Portanto, não há dificuldade nenhuma do senhor Luiz Inácio da Silva, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, dizer na mesma semana que ele jamais foi de esquerda. E na mesma semana, ele viajar para Cuba e lá ser condecorado como um dos políticos que mais ajudou a causa revolucionária na história recente da América Latina. Isso aconteceu na mesma semana. Pois bem, Antônio Gramsci, então, colocou como projeto para a implantação do socialismo e do marxismo a destruição lenta, gradual, anônima, invisível e imperceptível da cultura ocidental. É necessário destruir a cultura ocidental. Eles são movidos por um ódio à cultura ocidental. É necessário destruir isso, acabar com isso. Como iremos fazer isso? Ele chama isso de modificação do senso comum. O que é a modificação do senso comum? Vejam, é necessário lembrar que Gramsci, como todo bom marxista, ele é anti-intelectualista. Anti-intelectualista quer dizer o seguinte: não existe verdade, o que existe é simplesmente uma ideologia para se alcançar alguma coisa. O mundo ele é irracional, a verdade é superestrutura, é uma criação fictícia do homem. Muito bem. Então, se é assim, nós não precisamos ter uma grande estrutura. Uma grande estrutura. Não, basta que essa estrutura seja convincente. Basta que a ideologia seja convincente. Então, a coisa aqui é lutar para um jogo de marketing. Entenderam? Não existe verdade, o que existe é marketing. Por exemplo, por que é que eu disse para vocês que o fascismo foi um filho bastardo do comunismo? Porque Mussolini e Hitler, que queriam as mesmas coisas que Lenin e Stalin queriam, ou seja, eles queriam o quê? Queriam uma sociedade que não houvesse mercado livre, queriam uma sociedade onde houvesse justiça, queriam uma sociedade onde houvesse igualdade, eles queriam as mesmas coisas. Queriam um Estado forte que implantasse isso através de uma ditadura totalitária, eles queriam as mesmas coisas. Mas a diferença é que Mussolini e Hitler achavam que a ideologia de classe, ou seja, essa ideia de que nós temos que lutar para os nossos direitos de classe, não era um chamariz atraente o suficiente, não era marketing fascinante. Eles notaram que durante a Primeira Guerra Mundial, os alemães lutaram contra os franceses e que havia esse sentimento patriótico. Então, vamos usar o patriotismo como bandeira para trazer as pessoas. E criaram o fascismo. Ou seja, qual é a diferença básica entre Stalin e Hitler? O marketing, só isso. Enquanto o marketing de Stalin é o marketing do trabalhador, do proletário, da lógica de classe, do interesse de classe, o marketing de Hitler era a nação, a raça, não é? O interesse da nação e da raça, porque ele achava o marketing mais interessante, mas basicamente estavam fazendo as mesmas coisas. Então a mentalidade revolucionária, ela muda, ela metamorfoseia o marketing conforme a época, desde que ela consiga obter o que ela queria obter.